E aí, gente, tudo bem? Bom, na aula de Sociologia hoje a gente vai estudar dois carinhas, Karl Marx e Max Weber. O primeiro, Karl Marx, ele justamente foi um dos pais fundadores do socialismo, ou seja, ele acreditava que o capitalismo era um mal que deveria ser combatido, tá bom? Só que a gente tem que entender o seguinte, a teoria de Karl Marx era muito interessante a partir do momento que ele criticava e falava a real intenção do capitalismo, que é o acúmulo puro de dinheiro, de capital, e não, as pessoas não importavam se elas não têm o capital. Então, Karl Marx ele cria uma teoria de infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura seria as relações econômicas e sociais que as pessoas estão vivendo. Então, o meio de produção, o modo de produção, o sistema capitalista em si. Isso é a infraestrutura. Ele fala que para essa infraestrutura funcionar, tem que ter uma superestrutura responsável pelo controle da vida social das pessoas. Então aí cabem as instituições jurídicas, cabem as instituições que executam, cabem justamente as leis que vão justamente organizar essa estrutura capitalista onde as pessoas moram através da superestrutura, tá bom? Então, o outro conceito que ele defendia era o do mais-valia. O que era mais-valia? Era o trabalho mal remunerado dos funcionários em relação ao acúmulo de capital e acúmulo do lucro que o empresário tinha. Então o dono da fábrica ele ganhava muito mais dinheiro do que ele distribuía no salário das pessoas. Os trabalhadores, na verdade, eles vão receber uma pequena parte de toda a produção do lucro que essa produção gerou. Então essa pequena parte para ele era uma injustiça social e ele lutava contra isso. Ele falava que como que o proletário ele recebia bem menos que o dono do meio de produção. Então isso para ele era uma injustiça e ele queria ponderar. Claro que hoje em dia a gente pode verificar que, né, qual que é o empresário que realmente distribui corretamente todo o lucro. Se ele distribuir corretamente todo o lucro, ele vai ficar sem o lucro e aí não vai poder realmente desenvolver mais a atividade. O Max Weber ele vai desenvolver o conceito de ações sociais. Olha só que interessante. As ações sociais se referem a atos providos no sentido pelo sujeito da ação que possui uma compreensão para aqueles a quem a ação é dirigida. Nesse sentido, é possível afirmar relações sociais que informam o padrão da sociabilidade. Ou seja, as ações sociais são justamente todo o resultado da relação existente das pessoas dentro de uma sociedade. Então, as relações podem ser pessoais, trabalhistas, econômicas, podem ser jurídicas. Tudo isso vai desenvolver uma ação social. Muitas vezes as pessoas pensam em ter uma convivência boa, mas para essa convivência boa ser organizada, realmente as ações sociais devem ser estudadas. Porque nem tudo que uma pessoa faz em uma determinada ação social pode beneficiar outra pessoa. Então, esse jogo de estudo de ações sociais, visando o progresso, visando o desenvolvimento de uma sociedade, isso quem desenvolveu foi o Max Weber. Dependendo da ação, por exemplo, olha que interessante, procedimentos econômicos, científicos, reflexões éticos, ecológicos, racionalidade ou emoção através de paixões, tudo isso toda essa conjuntura faz parte das ações sociais. Ou seja, as pessoas vivem em sociedade e os seus resultados em relação ao desenvolvimento ali da sociedade, elas são compreendidas dentro das ações sociais, tá bom? Valeu, muito obrigado, até a próxima.